Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre uma nova técnica de cirurgia para tratamento de câncer, em breve disponível no Sistema Único de Saúde, que não envolve cortes. Para isso, tenho alguns dados aqui do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, porque o estado de São Paulo tem uma projeção de atingir mais de 180 mil novos casos de câncer para o triênio 2023-2025. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, tenho dois convidados de forma remota. Conosco o Dr. Denis Scheinfeld, médico radiologista intervencionista e presidente da Sobrice. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E também Dr. Fernando de Moura, oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Mariana. Bom dia aí a todos que estão assistindo. Nós é que agradecemos. Doutores, comecem falando para a gente sobre essas estimativas cada vez mais, de casos de incidência de câncer. Tem alguns tipos específicos, Começo por você, doutor Denis. Essa pergunta é boa. O doutor Fernando, ele é oncologista, hein? Acho que quer responder essa, Fernando? Vamos lá, doutor Fernando, com a palavra. Obrigado, Denis. Obrigado, Mariana. Quero agradecer o convite para estar mais uma vez aqui com os colegas da TV Alesp, falando um pouquinho das novidades na área de oncologia. Acho que hoje a gente está destacando um dos tumores mais importantes, sem dúvida, em incidência, em prevalência na nossa sociedade, não só Brasil e mundo, o câncer coloretal, que envolve todos os tumores, desde o reto, que é a parte final do reto, até o início daquilo que a gente chama, popularmente chamado de intestino grosso, Os tumores coloretais estão ali junto do câncer de pulmão, do câncer de mama nas mulheres e do câncer de próstata. Então, essas quatro entidades aí como as principais doenças neoplásicas, os principais cânceres que acometem a população. E a gente vem vendo, ultimamente, um aumento do número de casos e um aumento de número de casos de pacientes mais jovens. Isso levou, inclusive, recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, algumas mudanças, inclusive de recomendação do ponto de vista de rastreamento. Até o ano 2020, 2021, a gente indicava que todas as pessoas deveriam iniciar um rastreamento para câncer de colo retal a partir dos 50 anos de idade, e essa recomendação ela baixou para a partir dos 45 anos de idade, denotando, então, esse cenário prático que a gente vê um aumento do número de casos, especialmente de pessoas mais jovens. Então, a partir dos 45 anos, já está indicado a todas as pessoas um exame, de preferência, uma colonoscopia. Então, é uma doença que a gente vê muitos novos casos no nosso consultório, muitas vezes doença localizada, em alguns casos já a gente recebe, infelizmente, pacientes com doença mais avançada, que é o que a gente chama de metástase. E o que a gente vai estar conversando hoje, das técnicas não cirúrgicas de radioablação, vem muito aí de encontro a pacientes que já têm uma doença mais avançada, especialmente no fígado, que muitas vezes a gente consegue associar o tratamento sistêmico da quimioterapia com técnicas localizadas, e a gente vai estar falando um pouquinho dessa novidade, que é a possibilidade de muitas vezes não utilizarmos cirurgia para tratar esses pacientes, acarretando bons dados de eficácia, ou seja, de sobrevida, e com ótima segurança, inclusive com taxas de complicação muito menores do que as taxas de procedimentos cirúrgicos. É isso que a gente vai estar falando um pouquinho nessa entrevista hoje. E quando a gente fala de cânceres de mama e próstata, por exemplo, o senhor falou um pouco do câncer de cólon e de reto também, mas os outros tipos de câncer voltados a mulheres também. Quando a gente fala em pacientes cada vez mais jovens, tem um perfil feminino ou masculino ou não? É igualitário? A gente vê em ambos os sexos, esse aumento do número de casos em algumas neoplasias, especialmente as neoplasias de trato gastrointestinal, câncer de colo retal, câncer de estômago, alguns casos, infelizmente, de câncer de pâncreas, que a gente vem vendo um aumento nos últimos anos. Isso foi tema até de um alerta da OMS, do Ministério da Saúde, de talvez um câncer que era uma doença mais rara, vai passar a ser uma das doenças mais prevalentes.
Isso muito provavelmente está relacionado aos nossos hábitos de vida, alimentação, mas esses tumores gastrointestinais, eles vêm tendo aumento em ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres. Quando a gente fala do tumor masculino mais comum, é o câncer de próstata. Essa é uma doença um pouco mais frequente em idosos, é muito raro a gente ver pacientes com menos de 60 anos, e essa mudança do perfil epidemiológico de pacientes mais jovens, a gente não vê, por exemplo, no câncer de próstata, que continua sendo uma doença de homens mais velhos. O câncer de mama não, esse sim a gente vê com mulheres mais novas, algumas vezes associadas a síndromes genéticas, outras vezes não. Mas acho que aqui vale destacar principalmente os tumores gastrointestinais, que é os que têm nos assustado mais na prática em termos de incidência em pacientes mais jovens. E tem uma outra questão aqui também, que as regiões sul e sudeste, por exemplo, concentram aí a maior parte das incidências desses casos. Tem alguma explicação por o motivo porque as incidências são maiores em algumas regiões do que em detrimento de outras? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente analisa esses dados de incidência. Tanto para quando a gente fala de mundo, então, Brasil em comparação ao resto do mundo, e falando aí em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento em comparação a países já desenvolvidos, e mesmo essas diferenças interregionais dentro do Brasil. Então, quando você compara Sul e Sudeste em comparação a outras regiões, especialmente Norte e Nordeste, a gente está falando, num primeiro momento, numa diferença de IDH. Então, o perfil epidemiológico, não só de doenças oncológicas, como de outras doenças, doenças infecciosas, cardiovasculares, ele difere entre as regiões a partir do perfil socioeconômico da sociedade. Então, em locais onde você tem índices de desenvolvimento humano mais altos, regiões sul-sudeste, você tem uma tendência a se aproximar de dados como países como a Europa e Estados Unidos, em que você tem diminuição de doenças cardiovasculares, de mortalidade por doenças infecciosas e um aumento do número de casos de mortalidade por câncer. Isso, inevitavelmente, também vai vir a acontecer nas regiões Norte e Nordeste. Outra coisa que a gente tem que considerar, que às vezes explica essas diferenças de região para região, é o rastreamento. Então, assim, será que a doença ela não existe ou a gente não está diagnosticando? Então, será que os dados de Sul e Sudeste, em termos de diagnóstico e rastreamento, a gente consegue fazer mais diagnósticos e, por isso, a gente vê incidências maiores do que Norte e Nordeste? Outra coisa, por exemplo, vou dar como exemplo o câncer de colo de útero. A gente sabe que é uma doença hoje relacionada ao vírus HPV, é uma doença que pode ser hoje prevenida com a vacina HPV, que deve ser vacinada os jovens, então meninas e meninos a partir dos 9 anos de idade. Uma doença que pode ser diagnosticada precocemente, até evitada com o exame preventivo de Papa Nicolau. E a gente sabe que regiões do Brasil e do mundo com menores cuidados em saúde, então com menores índices de desenvolvimento humano, uma questão socioeconômica mais precária, a gente sabe que a incidência desse tumor é maior. Então, a gente consegue ver que na região sul e sudeste, São Paulo, os estados do sul, a gente tem menor hoje incidência de câncer de colo de útero do que a gente vê no interior do Brasil, no norte e no nordeste. Então, essas diferenças dentro do Brasil são, na grande maioria, pode ser explicadas pela diferença de perfil socioeconômico da sociedade, que aí, óbvio, envolve muito mais do que só a questão de oncologia de câncer, outras coisas que a gente tem que avançar em termos de alimentação, em saneamento básico, em medicina preventiva, dentro do nosso país. Doutor Denis, falando um pouco sobre esses diagnósticos, né, tardios ou precoces, por exemplo, quanto que isso pode interferir no sucesso desse tratamento desse paciente? Perfeito, Mariana, isso é importantíssimo, né? Como até o Fernando comentou antes, então vamos falar um pouco do câncer coloretal, né? O câncer do intestino, do reto e do intestino grosso. Então, como que isso ocorre? Muitas vezes o paciente é assintomático e acaba descobrindo esse exame, esse tumor num exame de colonoscopia, que é feito de uma maneira de rastreamento. Ou, às vezes, é um paciente que está tendo algum sangramento junto das fezes, é um paciente que está ficando, às vezes, com anemia, perdendo um pouco de sangue, ou está modificando o hábito de vida e vai fazer uma colonoscopia e descobre o tumor no intestino grosso. Uma vez que ele descobre esse tumor no intestino grosso, o que ele vai... né, a primeira coisa sempre é o estadiamento, que geralmente começa com uma tomografia. E aí, sim, a gente vai ver se o tumor só está ali no intestino, se ele já tem sinal que às vezes tem alguns linfonodos, né, que são aquelas ínguas que ficam ali perto do tumor, que já é um sinal que o tumor já está um pouquinho ali para o lado.
Ou, nesse caso dos tumores do intestino, o principal sítio da metástase à distância é o fígado. Então, muitas vezes, quando tem o diagnóstico, né? O diagnóstico, infelizmente, quando ele não é precoce, ou às vezes quando também o tumor é um pouco mais agressivo, vai descobrir quando você tem já metástase no fígado. E aí é importante, isso que é muito importante a gente destacar aqui, que hoje o tratamento do câncer, a gente fala que é um tratamento personalizado, né? A oncologia personalizada e multidisciplinar, né? Essa palavra não é difícil, multidisciplinar, mas eu vou explicar. Tem aqui, ó, a gente tem o Fernando aqui, que é o oncologista, tem o cirurgião, que em alguns casos vai operar logo de cara, outros casos não vai operar. Tem o radiologista, intervencionista, que é a minha especialidade. A gente vai ver alguns casos que a gente pode tratar essas doenças, metástases, sem cirurgia. A gente pode queimar esses tumores no fígado, que é até essa boa notícia aí do Ministério da Saúde e da ANS. Tem o radioterapeuta, né, que faz a radioterapia, e outros, né, medicina nuclear. Então, dependendo de como está cada estágio, né, como aquele paciente chega para o sistema, aí vai se desenvolver uma estratégia de tratamento, né? Às vezes é a cirurgia primeiro, às vezes é a quimioterapia primeiro, às vezes é a radioterapia primeiro e depois cirurgia no fígado, depois ou cirurgia e depois químio. E aí é importante estar com um profissional, e na verdade não só com um profissional, mas com um grupo especializado de tratamento ao câncer. Isso é importante a gente frisar aqui. E aí, doutor, explica para a gente também quando o médico radiologista intervencionista, ou seja, que é a especialidade do senhor, ele deve ser acionado ou ele deve ser procurado? Em quais casos, em que momento? Olha, perfeito. Hoje o radiologista intervencionista, a radiologia intervencionista é o quarto pilar do tratamento do câncer, né? Então, nós temos, é um dos pilares, né? Então, nós temos a oncologia, a cirurgia, a radioterapia e a radiologia intervencionista. Então, quando que a radiologia intervencionista, ela vai ser útil, né? Ela vai ser útil em muitos momentos, em vários tipos de tumores. Começando, por exemplo, pela biópsia. Então, às vezes, aquele paciente que tem um nódulo no fígado, não se sabe o que é aquele nódulo, será que é maligno, será que é benigno, de onde é que vem, será que é do intestino mesmo, será que não é? Então, o radiologista intervencionista, vamos dizer assim, o procedimento mais simples, um dos mais simples que a gente pode fazer é ir lá e fazer uma biópsia, tirar um pedaço daquele nódulo do fígado e a gente mandar isso para análise para descobrir de onde que é, que tipo de provável tratamento que aquilo vai responder e assim vai. Especificamente da ablação, tem alguns pacientes, como eu disse um pouco antes, eles têm metástases no fígado, né? Então tem alguns nódulos no fígado. E aí, dependendo do número de lesões, dependendo do tamanho das lesões e dependendo como que também aquela doença está no resto do corpo, essas metástases, elas podem ser tratadas sem a cirurgia, com o método de ablação ou termoablação. O nome é meio difícil, mas o que significa isso, Mariana? A gente entra, olhando pelo ultrassom, olhando pela tomografia, a gente entra com uma agulha dentro da lesão e cozinha a lesão, vamos dizer assim, queima a lesão. Queima com micro-ondas, queima com radiofrequência, e aí consegue, muitas vezes, tratar essas metástases sem a necessidade do paciente fazer uma cirurgia grande, tirar metade do fígado ou vários pedaços do fígado, e assim vai. Lógico, não serve para todos os casos, não serve para todo mundo, não é assim, mas em situações muito específicas, essa é uma das aplicações da radiologia intervencionista. Tem outras ainda, eventualmente, às vezes, no ajude controle da dor, pacientes que têm dor, a gente pode fazer alguns bloqueios, algumas coisas assim. Mas hoje a radiologia intervencionista faz parte, definitivamente, do grupo de tratamento dos pacientes com câncer. Bom, aproveitando então que o Dr. Denis já entrou na questão da ablação, vamos explicar um pouco melhor para quem nos acompanha de casa. O Dr. Denis deu aí uma explicação, digamos, bem didática, né, para que as pessoas possam entender. E aí, doutor Fernando, fala para a gente em quais casos a ablação é indicada, né? Isso é uma questão que vem, sempre que surge uma nova técnica, isso divide muito os pacientes, porque, claro, todo mundo gostaria de poder se submeter a um procedimento menos invasivo e que também traga um resultado positivo, né?
Exatamente, Mariana. Não é infrequente, às vezes, quando a gente vê novas tecnologias incorporadas, seja ao SUS, seja a saúde suplementar, ou mesmo, às vezes, novidades que ainda não foram incorporadas na prática, a gente vê pacientes que buscam a gente no consultório em busca desse novo tratamento, dessa nova opção. E é nosso papel a gente explicar que às vezes as coisas não são iguais para todo mundo, a mesma doença não é igual do seu João, da dona Maria, do seu José, então são doenças diferentes, com comportamentos diferentes, então as terapias, e o Dr. Denis foi muito feliz em falar isso anteriormente na fala dele, elas devem ser personalizadas. Então, os tratamentos eles não são iguais para todo mundo, não é todo mundo que merece ou que deve receber o mesmo tratamento, não é porque um paciente recebeu a ablação que o outro também vai se beneficiar dela. Então, os pacientes, seja para quimioterapia, seja para cirurgia, seja para tratamentos minimamente invasivos, e aqui a gente está falando da ablação hepática, ele deve ser individualizado, a gente deve avaliar se esse paciente vai se beneficiar, se ele é um candidato a esse tratamento. Quando a gente fala de ablação hepática, a gente envolve principalmente duas doenças, duas áreas da oncologia, que são, primeiramente, o câncer primário do fígado, que é o que a gente chama de hepatocarcinoma. É uma doença muito específica, que está associada a doenças do fígado, muitas vezes ela aparece como uma evolução de um caso de cirrose, seja por vírus, seja por álcool, às vezes até por obesidade, que é uma outra causa importante de cirrose e de hepatocarcinoma que a gente tem visto também aumentando ultimamente. E a ablação dessas lesões no tumor que a gente fala primário do fígado é algo que a gente já vinha utilizando já há algum tempo, inclusive dentro do cenário do SUS. Né? Esse é um dos tratamentos possíveis quando a gente tem uma doença localizada e aquele paciente não é candidato a um tratamento cirúrgico. E hoje a gente tem aí a incorporação de uma técnica de ablação para pacientes que não têm um tumor que surgiram primariamente no fígado, mas sim que surgiram no aparelho digestivo, especialmente no cólon e reto, então tumores coloretais, e que já se disseminaram, ou seja, essa célula ela saiu do intestino e chegou ao fígado, que é o que a gente chama de uma metástase. Então, esses pacientes, a gente sabe que eles também podem, eventualmente, se beneficiar de uma técnica não cirúrgica de controle dessas metástases hepáticas. Então, aqui a gente já trouxe alguns conceitos que são importantes a gente levar em consideração. Não é para todos os tipos de tumor, é para tumores primariamente que surgem no fígado ou que surgem no intestino, colo reto e que tem metástase no fígado. Ela não serve para outros órgãos, para pulmão, para cérebro, para linfonodos, para ossos. Então, a gente está falando de uma ablação realizada no tecido do fígado. Ela não serve para tumor que tem origem em outro tecido, então um tumor de mama com metástase no fígado, ou um tumor de próstata para metástase do fígado, não. Então essa ablação a gente sabe que ela tem benefícios, que ela tem eficácia em pacientes que têm um tumor coloretal com metástase para o fígado. E mesmo nesses pacientes também não é para todo mundo. O número de metástases ele tem que ser limitado, então ele não vale para pacientes que têm uma ampla disseminação no fígado pela doença, ou que têm comprometimento da função hepática, e essas metástases devem ser pequenas, e a gente fala aí até no máximo 3 centímetros. Ou seja, um paciente que tem uma doença que surgiu no trato intestinal, que tem a metástase hepática limitada, poucos nódulos, nódulos pequenos, esses sim são pacientes que podem se beneficiar dessa técnica, que pode ser utilizada, então, minimamente invasivo, sem necessidade de cirurgia. Dr. Denis, gostaria de complementar? Não, é interessante isso, né? É exatamente a gente avaliando cada caso, principalmente não um número não tão muito grande de lesões, e é um número chave aí, que o Dr. Fernando falou, que é o número de 3 centímetros. Quando a lesão começa a ficar muito maior, a agulha ela não tem a capacidade de destruir totalmente aquele tecido, então acaba não valendo muito a pena. A questão de incorporação, né, que é essa boa notícia que a gente teve aí esses tempos, até uma mobilização da própria Sobrice, que a gente levou esse pleito para Brasília, e fomos ouvidos ali, e de fato isso foi incorporado ali no SUS, até o fim do ano, né, saiu a lei, saiu a portaria, ainda não está implantada, mas já na ANS, nos convênios, já está implantado, já está em vigor. Mas o que a gente mostrou, Mariana, que é muito interessante para o Ministério da Saúde, é um estudo de impacto econômico disso. Por quê? Porque hoje, para você fazer, por exemplo, uma cirurgia no fígado, você precisa de um centro cirúrgico grande, uma equipe de múltiplos profissionais, uma UTI, uma retaguarda.
o paciente ele vai ter um afastamento grande do tempo dele, fora o custo da estrutura mesmo, né? Então, mesmo centros grandes, hoje hospitais grandes aqui de São Paulo, não tem uma capacidade de fazer muitas cirurgias de fígado. E a ablação, nesse cenário, ela vem, hoje em dia nem é um custo tão alto, é um custo relativamente baixo, o paciente muitas vezes ficando pouco tempo no hospital, às vezes sai no mesmo dia ou sai no dia seguinte. E isso a gente consegue, então, usando essa tecnologia, não falar, mostrar para o Sistema Único de Saúde que com essa tecnologia, no fim, a gente consegue ampliar o nosso atendimento, atender mais pacientes, ir mais longe, levar essa tecnologia para centros que muitas vezes não têm um centro de cirurgia hepática avançado, que a gente sabe que não é uma coisa tão simples de montar. Então, acho que essa é a boa notícia, que a gente está muito, muito satisfeito aí. A gente vai poder ver nesse cenário, como o Fernando falou, das metástases coloretais, metástases do câncer do intestino para o fígado, alguns pacientes que vão se beneficiar disso. E aí o senhor traz para a gente alguns benefícios, como, por exemplo, além de não ser uma técnica invasiva, tem a questão do paciente muitas vezes poder entrar e sair também do hospital no mesmo dia, e tem outros benefícios, como, por exemplo, preservar muitas vezes o órgão. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente também quais são esses benefícios. Perfeito, perfeito. Essa pergunta é excelente, excelente, porque é um dos maiores benefícios da ablação em comparação com a cirurgia, vai ser exatamente esse. Então, a gente sabe que o paciente vamos falar aqui desse assunto aqui, que é o tumor coloretal. A gente sabe que esse paciente, mesmo às vezes que no momento inicial ele não tinha metástase para o fígado, possivelmente, ou muito possivelmente, em algum momento ele vai acabar desenvolvendo essas lesões no fígado. Então, e aí a gente vai ter que tratar as lesões no fígado. E vai tratar com ablação ou com cirurgia, vamos comparar os dois. Só que, mesmo você tirando todas essas lesões, existe uma chance de aparecerem novas lesões. Então, de fato, quanto mais você poupar o fígado, ou seja, quanto mais eu conseguir destruir aquela lesão e deixar mais fígado, no final das contas, é uma reserva que esse paciente vai ter para o futuro. Então, vai melhorar a vida dele, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar muito a evolução dele, exatamente por causa disso. Se eu tiver um nódulo de 3 centímetros do lado direito e tirar metade do lado direito por causa desses 3 centímetros, só vai sobrar um pouco do lado esquerdo do fígado. E aí, quando ele tiver lesão de novo, vai ter menos, então cada vez vai ficando mais limitante. Então, essa questão de você preservar o órgão, preservar tecido, minimizar a perda do tecido saudável, é muito importante, porque na evolução, isso não deixa de ser uma reserva, um banco que esse paciente tem para ir usando, vamos dizer assim, um crédito de fígado que ele vai ter ao longo da evolução dele. É isso, Fernando? Perfeito, perfeito, Denis. Acho que a explicação é essa mesmo. A gente tem que levar em consideração isso quando a gente vai indicar uma técnica mais invasiva ou menos invasiva. E outra coisa que eu destacaria, né, esses pacientes que têm metástase, então é uma doença que ela não surgiu no fígado, a célula que saiu do intestino e chegou no fígado, muitas vezes ela está circulando. Então a gente fala que essa doença com uma metástase hepática é uma doença sistêmica, então não é uma doença que está só ali no fígado. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm metástase hepática, além do tratamento local por fígado, eles vão estar fazendo um tratamento sistêmico. Então, muitos desses pacientes vão estar fazendo quimioterapia. A gente sabe que, dentre os efeitos colaterais de quimioterapia, está a redução da imunidade, diminuição de plaquetas, aumento do risco de sangramento. Então, a gente sabe que para esses pacientes, às vezes, um procedimento cirúrgico ele se torna mais difícil. Às vezes, a gente precisa parar a quimioterapia por um tempo muito longo para permitir que esse paciente seja operado, que seja submetido a uma cirurgia de fígado, que pode, às vezes, ter um pós-operatório difícil, risco de infecção, risco de sangramento, e a gente consegue minimizar tudo isso fazendo técnicas menos agressivas, como a ablação. Então, acho que essa é uma outra vantagem da ablação. Então, a gente permitir um tratamento com menor risco de complicação, especialmente naqueles pacientes que estão fazendo um tratamento sistêmico com quimioterapia. Agora, a gente vai se conduzir daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco, e aí eu queria falar com vocês um pouco mais sobre as contraindicações, ou seja, quem não pode fazer, quem deve
tomar cuidado, né? Em quais casos, mesmo aqueles pacientes que têm, ou seja, pelo tipo de câncer, se enquadram ou se enquadrariam aí na possibilidade da ablação, mas de repente tem outras doenças ou algumas outras condições de saúde que lhe impedem, então, dessa questão. E vamos falar um pouquinho também sobre a perspectiva de ampliação dessa técnica para outros tipos de cânceres. Mas agora a gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Alesp em Pauta de hoje, falando sobre um novo tratamento que chega ao SUS, então, a técnica de ablação, ou seja, sem corte no tratamento de câncer. E para isso tenho dois médicos convidados conosco aqui hoje, Dr. Denis Scheinfeld, médico radiologista intervencionista e presidente da Sobrice. E também nos acompanha o Dr. Fernando de Moura, oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Mais uma vez agradecendo a presença de ambos. E aí, no final do primeiro bloco, a gente começava a falar um pouco sobre essas contraindicações também. Falamos muito no primeiro bloco sobre os benefícios, quem são os pacientes indicados, quais são os principais casos. Mas, doutor Fernando, quais são as contraindicações, até mesmo para pessoas que têm, por exemplo, câncer no fígado, mas têm outras comorbidades que impedem que essa técnica seja usada? Tá bom, Mariana. Então, acho que é interessante até compartilhar essa resposta com o Denis. Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista oncológico e depois eu vou querer ouvir a opinião do Denis do ponto de vista técnico até, que eu acho que é fundamental a gente ter isso. E é para isso que a gente tem essas decisões, é por isso que um time multidisciplinar ele é importante quando a gente fala em tratamento de câncer, e os grandes centros de câncer são aqueles que você tem possibilidade do time de cirurgião, oncologista, radioterapeuta, radiologista intervencionista, poder se reunir, poder discutir os casos, porque isso vai ser em benefício do paciente. Então, do ponto de vista oncológico, obviamente, quem tem uma contraindicação a uma ablação é quem tem um tumor primário de outra localidade que não o câncer coloretal. Então, vou frisar novamente isso, a gente está falando de metástases de um tumor que surgiu primariamente no intestino grosso, não serve, por exemplo, para um câncer de mama com metástase no fígado, próstata, enfim, outros sítios primários. Uma outra contraindicação seria um grande volume de doença hepática, então múltiplos nódulos. Muitas vezes um paciente, infelizmente, tem uma doença agressiva, que a gente faz um exame de imagem, seja uma tomografia, uma ressonância ou um PET scan, que mostra que essa doença está amplamente disseminada no fígado. Muitas vezes o próprio colega que lauda o exame não consegue nem contar quantos nódulos são, então obviamente esse paciente não é um candidato, ele tem uma contraindicação ao tratamento local. Metástases muito grandes, especialmente maiores do que 3 centímetros, porque a gente entra, do ponto de vista técnico, em algo que já começa a não ser o ideal, então metástases hepáticas muito grandes. Pacientes que têm outras metástases além do fígado, então um paciente que tem um tumor coloretal, que tem metástase no fígado, mas que também tem a metástase no pulmão, nos ossos, ou seja, tem uma doença sistemicamente de maior volume. Esse paciente ele precisa de um tratamento, de fato, sistêmico, com quimioterapia. Então, esse é um paciente que a gente, em primeiro momento, contraindica um tratamento localizado. E também vai ter aqueles pacientes que, eventualmente, vão ser tratados cirurgicamente. Eu vou dar um exemplo, às vezes, de pacientes que têm um diagnóstico inicial de um tumor de intestino, que tem uma única metástase no fígado. Muitas vezes, esses pacientes vão ser manejados até numa mesma cirurgia, que vai ser feita a retirada do fígado e é aproveitado e feito aquela hepatectomia, nodulectomia, ou seja, a retirada parcial do nódulo ou parcial do fígado. Mas do ponto de vista técnico, eu gostaria de ouvir o Denis, que acho que ele vai conseguir falar para a gente um pouquinho mais, porque muitas vezes nós, oncologistas, acreditamos que o paciente tem a indicação, a gente encaminha para o colega radiologista intervencionista, mas é ele quem, de fato, vai dizer se esse paciente merece o tratamento ou se ele tem alguma outra contraindicação e quem vai bater o martelo, de fato, se o paciente deve ou não ser tratado com essa técnica. Doutor Denis? Perfeito. Perfeito. Acho que, bom, o Fernando aí enumerou as principais contraindicações, né? A gente, quando vem esse tipo de notícia, né, Mariana, e aí até uma pessoa, né, nosso telespectador que está assistindo, às vezes corre e fala assim, vou fazer ablação, vai resolver todos os meus problemas. De fato, alguns pacientes sim beneficiam, mas o principal, acho que só reforçar até o que o Fernando falou, às vezes tem
doença no fígado, nódulo no pulmão, nódulo no osso, nódulo longe. E aí não adianta você só queimar o do fígado, porque você precisa tratar todos. Você não vai tratar só aquele do fígado. Você pode até tratar, mas não vai ter benefício, então a gente acaba não fazendo. Mas aí, às vezes, você tem lesões no fígado, que às vezes tem localizações muito, muito difíceis. Então, às vezes, muito no meio do fígado, muito próximo ali da via biliar, que é aquela estrutura que drena a bile do fígado para o intestino. Então, às vezes, dependendo da localização, a ablação pode sim estar contraindicada. Ou, às vezes, o paciente que também é muito grave, que não vai comportar uma anestesia, que tem um pulmão muito ruim, que tem líquido na barriga. Então, isso daí, às vezes, também pode dificultar ou complicar a questão da ablação. Por isso que é importante, né, essa avaliação ela seja feita numa equipe, né, que nem a gente tem falado aqui, é sempre uma equipe. Hoje em dia, ninguém trata o câncer sozinho, o câncer precisa de um tratamento de todos, uma força de todos, não só médicos, como toda a equipe de apoio, e é isso que a gente tem que usar para escolher o tratamento certo para o paciente. Quando a gente fala em ablação, a gente está falando de uma técnica já disponível, já capilarizada entre os convênios, ou seja, entre quem tem essa possibilidade de pagar um convênio de forma particular, e a partir de quando essa chegada no SUS, doutores? Pode começar, doutor Fernando. A partir do parecer favorável da Conitec, que a gente teve aí nesse primeiro semestre, o SUS ele tem um tempo para incorporar a técnica, né? Que eles falam de um tempo aí de até 180 dias. Então, eu acho que até pelo maior envolvimento na questão do Denis, eu gostaria de ouvi-lo do ponto de vista prático, quando que a gente pode esperar que a técnica esteja amplamente disponível no SUS. Acho que ele vai conseguir explicar um pouquinho para a gente. Isso. Bom, então a gente teve esse parecer favorável da Conitec, e depois nós tivemos já a portaria do Ministério da Saúde, já incorporando a técnica para o SUS, com um prazo de 180 dias para a incorporação, né? Isso vai dar mais ou menos em meados de setembro. Como existe a equiparação entre o que é oferecido na medicina pública e o que é oferecido na medicina suplementar, a ANS também já se antecipou e já incorporou esse tratamento na questão da medicina suplementar, dos convênios. Isso foi, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Então, estamos aqui nessa espera aí desse prazo aí do Ministério da Saúde ser cumprido, né? E a gente conseguir, de fato, incorporar. Hoje a gente está na fase mais técnica, uma fase de precificação de material, como que isso vai entrar na tabela SUS. A gente sente que, Mariana, a gente andou muito, falta aqueles metros finais da corrida. A gente está chegando e eu espero que até o fim do ano a gente tenha uma ótima notícia, porque eu trabalho hoje também na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, aqui pertinho aí de vocês, né, aqui da Assembleia Legislativa, e existe uma fila muito grande desses pacientes. Então, a espera, o câncer, ele não espera, né? Então, sai a notícia, a pessoa tem lá o tumor e ela fala, puxa vida, mas até setembro, então... E, às vezes, esse tumor ele pode crescer, às vezes está com 2,5 cm, se em setembro tiver com 3,5, não vai dar para fazer, por exemplo. Então, a gente espera que, sempre falo assim, né, que o prazo é 180 dias, mas não precisa ser no último dia do prazo, né? A gente pode tentar antecipar isso, e até essa oportunidade que a gente está falando aqui na TV da Assembleia Legislativa, e a gente tem levado esses pleitos também aí para as esferas estadual, para a esfera federal, no sentido de a gente tentar que isso seja incorporado o mais rápido possível. Doutor, o senhor trouxe um ponto muito importante, que é a questão da agilidade dessas filas, né? Ou seja, essa técnica pode garantir, principalmente para quem aguarda por um procedimento como esse no Sistema Único de Saúde, muito mais rapidez, né? E até salvar um número muito maior de vidas a partir desse momento. A gente consegue fazer uma prospecção disso a partir do momento que for implementado de forma eficaz?
Acho que essa é a grande, talvez seja a melhor notícia, e acho que foi esses os olhos aí que a Conitec inicialmente conseguiu enxergar a vantagem de incorporar essa tecnologia, né? Então, como eu disse até um pouco antes, hoje, se a gente quiser fazer 10 cirurgias de fígado, acredito que nem a Universidade Federal, nem a Beneficência, nenhum grande hospital, nenhum grande hospital hoje, que são hospitais muito importantes, muito bem estruturados, é uma cirurgia trabalhosa, por exemplo, cirurgia de fígado. Já à medida da ablação, a gente consegue dar vazão a esse pleito. Então, a gente já disse aqui, não é para todo mundo, mas se a gente consegue pegar uma parte, que é uma parte significativa, eu estimaria em torno de 30%, 40% dos pacientes da espera da fila de cirurgia poderiam ser submetidos a um procedimento de ablação, a gente já ajuda uma grande parte. E como o Fernando comentou no começo, o câncer coloretal, o câncer de cólon, o câncer de reto, é um câncer que está aumentando progressivamente com cada vez pacientes mais jovens. Então, é importante, sim, que a gente dê agilidade nesse tipo de doença, seja com a quimioterapia, seja com a cirurgia, seja com a ablação, seja com o que quer que esse, com a radioterapia, seja o que quer que esse paciente precise. Doutor Fernando? Eu acho que essa agilidade, né, em você conseguir fazer, beneficiar um maior número de pacientes num menor período de tempo, com uma menor necessidade de uso de equipes e de estrutura hospitalar, com menor tempo de internação. Então, isso, quando a gente aplica principalmente o sistema público no SUS, onde leito, equipe, equipamento, tempo são algo tão primordiais, eu acho que é ainda mais importante do que quando fala na medicina privada. Quando a gente fala na medicina privada, num hospital particular, muitas vezes esse paciente tem o seu convênio que vai fazer o suporte e que vai ter aquela cobertura de pós-operatório, tal. Claro que você aqui você vai estar pensando no benefício do paciente em termos de reduzir complicação, mas do ponto de vista do sistema, eu acho que quando a gente aplica para o sistema público é ainda mais importante, porque já é um sistema sobrecarregado por outras patologias, por outras necessidades, e eu acho que você conseguir desafogar, nem que seja em parte, como a gente sabe, não vai ser todos os pacientes que a gente vai conseguir, mas pelo menos em parte, esse sistema ser desafogado com um procedimento menos invasivo, que requer menor tempo de hospital, que requer menos estrutura, tanto física de hospital quanto de pessoa, de recursos humanos, isso é fundamental. Agora, a gente tem uma outra questão, que é justamente o desafio de incorporar isso no SUS. A partir do momento que isso for aprovado, como é essa incorporação? Então, a gente sabe que, infelizmente, nem todos os estados, vamos recortar, fazer um recorte só para o estado de São Paulo, infelizmente nem todos os municípios conseguem ter a mesma infraestrutura médica quando a gente fala, principalmente numa aplicação desse tipo de técnica. E aí, quando a gente fala da capilaridade de uma ablação em todo o estado, ainda que esteja disponível em todo o SUS, como fica, doutor Denis? Olha, essa pergunta é ótima, viu, Mariana? Ótima pergunta. E acho que essa talvez seja a beleza ou a grande vantagem dessa tecnologia. Então, para fazer um procedimento de ablação, de capacidade instalada, o que um hospital precisa? Basicamente de uma tomografia e de um suporte anestésico, né? Um carrinho de anestesia e um anestesista. A gente sabe que hoje uma tomografia, eu não consigo imaginar algum hospital que não tem uma tomografia, né, disponível. Então, não precisa de um investimento ali in situ, comprar um equipamento permanente ali para ter a ablação feita. Então, uma tomografia e, eventualmente, de um ultrassom ali para ajudar. E a compra dessa agulha, desse dispositivo, né, que normalmente ele vem com um gerador e que o fabricante traz. Mas isso, compra uma agulha, leva-se o gerador. Então, essa que é a grande vantagem, Mariana. Virtualmente, acho que todo hospital tem uma tomografia hoje, todo hospital tem um anestesista hoje. Se a gente tem o profissional para fazer, que é o radiologista intervencionista, que a gente também trabalha na formação,
como o Sobrice trabalha na formação, no investimento dessa formação, eu vejo que não seria muito difícil ter uma capilaridade rápida com baixo investimento. Acho que talvez é isso que o Ministério da Saúde esteja vendo também. Então, não é uma coisa tão difícil da gente fazer. Doutor Fernando? A gente sabe que, óbvio, essa estrutura e a possibilidade de ter uma radiologia intervencionista, de ter ablação, ela não vai ser para todos os hospitais. Mas a gente sabe que, assim como na rede de combate ao câncer, né, na rede estruturada mesmo de oncologia, quimioterapia, também para todos os hospitais. Mas o ideal é que cada uma das cidades, mesmo interior, tenha de referência, que próximo, onde esses pacientes de uma determinada região, de uma cidade, vão ser referenciados. Então, a gente não está falando aqui em ter radioablação e ter um radiologista intervencionista em absolutamente todos os hospitais públicos no estado de São Paulo. A gente vai ter naqueles centros de referência onde já se trata câncer e os pacientes já são referenciados para o tratamento oncologista, para a terapia, para a cirurgia. E é totalmente viável e possível nesses centros onde você já tem a estruturação do tratamento, a gente acabar também incluindo a radiologia intervencionista e a ablação. Agora, quando a gente fala em termos da especificidade desse médico, do conhecimento desse médico, é necessário uma qualificação específica entre parte dos médicos também para essa nova técnica, doutor Denis? Perfeito. Sim, sim, é uma subespecialização. Então, a gente até colocou aí, estou vendo aqui no nome, médico radiologista intervencionista. O radiologista é um médico, o radiologista intervencionista é um médico especializado em usar a radiologia para fazer os procedimentos minimamente invasivos. Então, hoje, a Sobrice, que é a entidade na qual, no momento, eu sou presidente, representa, e nós temos os centros formadores. Os centros formadores estão espalhados pelo país todo. Evidentemente, a maior parte deles está aqui em São Paulo, e a gente tem a qualificação, temos o título de especialista, para que, logicamente, a tecnologia da ablação, ou seja, qualquer outra tecnologia, ela vai depender de um treinamento adequado do profissional. Então, hoje, quem faz esse procedimento pela via dirigido por imagem é um radiologista intervencionista, alguém que esteja apto e que tenha o título de especialista, assim como todos os outros especialistas que estão juntos, né? O oncologista, ele tem o título de especialista de oncologia, o radioterapeuta de radioterapia, o cirurgião de cirurgia. Então, são as especialidades base aí no tratamento desses pacientes hoje. E tem aumentado a procura por esse tipo de especialização, doutor? Sim, sim. A gente hoje, eu brinco que hoje a gente nasceu, né? A radiologia existe faz tempo, a radiologia intervencionista é a aplicação dos tratamentos menos invasivos dirigidos por imagem, e a gente nasceu no lugar onde parece que está todo mundo querendo chegar hoje, né? Então, lógico, quando eu fiz faculdade, né, os cirurgiões brincavam, falavam grandes cirurgiões, grandes incisões. E hoje não, hoje a gente quer preservar o máximo de órgão possível, quer fazer o menos invasivo possível, menos transtorno para o paciente, retorno mais rápido para as atividades. E no fim isso também é custo, né? Também é menos custo, ele acaba impactando para baixo o custo. Então, hoje toda a medicina busca isso, né? Então, a medicina busca não focar só na medicina, vamos dizer assim, mas a gente atuar hoje com foco no paciente. Então, ver o que é melhor para o paciente, o que é melhor para aquele paciente, e tentar adaptar as condutas para que seja melhor para ele, na vida dele, com os valores e os significados que ele tenha. E é isso. Então, tem aumentado sim, viu? Tem aumentado sim, e a gente vê que está no caminho certo de conseguir expandir e trazer tratamentos melhor para o maior número de pacientes. Doutor Fernando? E eu acho que é fundamental isso, porque a gente precisa muito deles. Como o Denis falou lá no início, o papel do radiologista intervencionista, ele se dá em diversos momentos na jornada do paciente com câncer, desde o diagnóstico, que
que muitas vezes eles vão ser fundamentais e primordiais para a gente ter o diagnóstico. Às vezes um paciente tem um tumor, um nódulo que a gente às vezes não sabe o que é e que a gente não consegue acessar uma biópsia, muitas vezes difícil de fazer por cirurgia. Então, o radiologista intervencionista vai ter esse papel de fornecer o diagnóstico para a gente com a biópsia. Tem a questão da ablação, que eles são primordiais, e outras áreas, até em procedimentos, às vezes, para controle de sintoma, em cuidados paliativos. Então, assim, em diversos momentos da jornada do paciente oncológico, a gente vai precisar do colega radiologista intervencionista. Então, é fundamental a formação de novos profissionais. Eu fico feliz da gente ter cada vez mais, em quantidade, colegas dentro da radiologia que procuram essa subespecialidade de fazer a intervenção, porque cada vez mais eles serão fundamentais no nosso dia a dia, nos centros de câncer, para controle em diversos momentos, tanto terapêutico, diagnóstico, quanto às vezes para controle de alguns sintomas dos nossos pacientes. A gente tinha comentado também sobre a perspectiva de ampliação dessa técnica, a técnica de ablação para outros tipos de cânceres, por exemplo. Isso já está no radar, doutor Denis? Já, hoje a gente, é uma boa pergunta, hoje a gente, então vamos lá, a ablação ela começou, primeira aplicação, tumores primários do fígado, hepatocarcinoma, mas hoje a gente tem literatura suficiente, a gente tem embasamento científico, que é importante, para, por exemplo, tumores de rim, alguns tipos de tumores de rim, de determinados tamanhos, algumas situações com metástases no pulmão, hoje a gente também tem usado a mesma técnica para aplicações de doenças que não são câncer, por exemplo. Então, tireoide. O paciente tem nódulo na tireoide, tem aquela tireoide grande, alternativa é tirar a tireoide inteira. Você pode usar essa tecnologia, por exemplo, para ir lá queimar esse nódulo, o nódulo diminui, a pessoa para de ter aquele incômodo e não precisa tirar a tireoide, que muitas vezes está produzindo o hormônio normal. Alguns casos, por exemplo, usar para mioma, o paciente tem mioma no útero, tem aquele nódulo, não dá para fazer a cirurgia ela pode perder o útero, ela não quer tirar o útero, você pode também ir com a ablação ali e queimar. Então, são outras indicações em paralelo que tem embasamento científico para a gente usar. Então, câncer de rim, nódulos benignos da tireoide e, eventualmente, alguns nódulos como miomas, em que a gente pode fazer isso. E como oncologista, doutor Fernando, como o senhor enxerga essa perspectiva? Imagino que esteja em breve também, num futuro breve. Exato. Então, quando a gente fala de oncologia, a gente sempre espera que as coisas, muitas vezes, caminhem mais rápido, né? A gente sabe que, infelizmente, não é assim. Os estudos clínicos que, de fato, vão testar novos tratamentos, seja ele farmacológico, não farmacológico, então cirúrgico, radioterápico, eles levam tempo para provarem a sua eficácia, se provarem custo-efetivos, se provarem seguros. Então, hoje, a gente tem as possibilidades de utilizar a ablação dentro das indicações oncológicas, dentro daquelas que o Dr. Denis acabou de nos falar. Então, a gente já utilizava há bastante tempo para tratamento de tumores primários do fígado, do hepatocarcinoma, que a gente falou bastante nessa entrevista de metástases de tumores coloretais. O Dr. Denis foi feliz em lembrar tratamentos localizados, às vezes, de pequenos nódulos de rim, no qual a gente não vai necessitar de uma cirurgia também de retirada do rim. E quando a gente fala de outras neoplasias, então, tumores que surgiram primariamente em outros órgãos, no pulmão, na mama, na próstata, no estômago, e que você vai aplicar essa técnica, a gente tem que ter muito cuidado ao falar que esses são tratamentos que ainda baseados em estudos pequenos, em estudos observacionais, em estudos retrospectivos, e sempre é o ideal dentro da oncologia, como em toda a medicina, a gente ter uma melhor qualidade de evidência científica na literatura, sempre idealmente em estudos randomizados, estudos prospectivos, com avaliação de eficácia e segurança. Muitas vezes a gente acaba expandindo isso, extrapolando dados para outros tumores, mas a gente tem que ter muito cuidado em saber o que exatamente está comprovado na literatura, o que ainda é uma promessa, o que ainda é possível, e o que é aquilo que a gente já sabe por estudos que não funcionam. Então, quando a gente fala de extrapolar dados para outros tumores, para outras indicações, a gente tem que sempre se atentar que os estudos, às vezes, eles não são tão robustos
como a gente gostaria. Quando a gente pensa em questão de acesso, se a gente vai estar falando de uma indicação que ela ainda não é aprovada por Anvisa, por agências regulatórias, por ANS, a gente vai estar falando de procedimentos off-label e que aí vão impactar em custo, porque vai ser um procedimento que não vai ser coberto pela seguradora de saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai trazer para outras indicações no qual a eficácia ainda não está 100% comprovada. Agora, o que falta para essa ampliação, doutor Denis? Quais são os próximos passos, digamos assim? A medicina, ela é uma construção, né? Então, o que falta? Então, a gente geralmente pega uma construção de conhecimento. Então, nós sempre estamos atuando dentro de uma ordem estrita científica. Então, o que falta é que a gente vai pegando, às vezes, as situações, geralmente começam com situações de exceção, a gente aplica, existe um embasamento científico, começa a ver, aplica resultados, depois isso vai sendo extrapolado para grupos maiores, para grupos prospectivos, até que exista um embasamento científico robusto e suficiente para que a gente possa colocar isso na prática. Então, quando a gente está falando aqui, olha, a ablação entrou no SUS, entrou para metástase coloretal, a gente não está dizendo assim, por que a gente fica muito feliz, né, como médico, como pesquisador? A gente está querendo só, puxa vida, o pessoal autorizou lá. Não, porque isso a gente vem 10 anos de estudos. Então, são grandes trabalhos prospectivos, até que, quando a gente coloca isso para a população, isso está num nível absolutamente seguro, embasado, com benefício comprovado, não só nacional como internacional, de vários pesquisadores de vários países. Então, as coisas elas vão conforme a segurança, né? A gente não pode dar passos maiores do que a perna quando a gente está falando da saúde dos outros. Doutor Fernando? Eu acho que aqui, quando a gente está falando de literatura, de estudo, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de atualizar, por mais que seja um dado mais técnico, né? Mas para a população leiga, para os telespectadores que estão nos assistindo, muitas vezes eles gostam e é importante saber dessas novidades. Então, na última semana, nesse último final de semana, ocorreu nos Estados Unidos o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, que é o maior congresso de oncologia no mundo, que acontece anualmente lá em Chicago, sempre no início do mês de junho. E falando especificamente na técnica de ablação, a gente teve nesse congresso a apresentação de um estudo muito importante, que foi um estudo de comparação, de fato, entre a técnica de ablação com técnica de cirurgia, né? Com dados de um estudo que a gente fala de um estudo randomizado de fase 3, com um amplo número de pacientes, no qual os braços dos pacientes, cada um recebe um tratamento, eles são pré-selecionados, então esses grupos são comparáveis. O dado principal de objetivo de avaliação do estudo é sobrevida, ou seja, tempo de vida que esses pacientes conseguem. Então, quando a gente indicava anteriormente as nossas indicações de ablação, às vezes eram baseados em estudos menores, às vezes a gente não tinha uma comparação de termos de cirurgia ou ablação que era melhor, então muitas vezes a gente ficava restrito a indicar ablação naqueles pacientes que tinham alguma contraindicação à cirurgia, e os resultados desse estudo que foram apresentados nesse último final de semana em Chicago mostram que a ablação ela pode perfeitamente substituir a cirurgia, então é um tratamento igual em termos de eficácia, então ele é comparável e não tem nenhum prejuízo ao paciente quando você utiliza uma ablação em vez de utilizar a cirurgia. Pelo contrário, você tem uma menor taxa de complicações, que é o que esse estudo mostrou. Então, são esses estudos que a gente sempre espera para a gente poder trazer novas tecnologias, incorporar novos tratamentos, e a gente vai certamente avançando. Hoje, na oncologia, na medicina como um todo, a gente tem tratamentos que a gente não imaginava que nós teríamos 5, 10 anos atrás, assim como tem, sem dúvida, daqui 5, 10 anos a gente vai ter outros tratamentos que hoje nós não temos. Então, a construção na medicina, especialmente dentro da oncologia, ela é dinâmica. Então, a cada congresso, a cada publicação que a gente vai tendo, a gente vem tendo novos tratamentos, e o maior beneficiado é a população, são os pacientes, que cada vez mais a gente consegue curar mais pacientes, e mesmo naqueles que têm uma doença avançada, que não tem cura, a gente consegue prolongar o tempo de vida, diminuir sintomas, melhorar a qualidade de vida. Doutor Fernando, doutor Denis, agradeço demais a presença de ambos no programa de hoje, foi um prazer. Obrigado, Mariana. Prazer, um abraço a todos os telespectadores, Fernando, Mariana.
Satisfação. Até a próxima, doutores. Nós agradecemos também a sua presença. Obrigada, doutor. Agradecemos também a sua presença que esteve conosco pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da TV Alesp. Até lá.